aprendendo na escola da vida. Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 a 13. O texto diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança diante de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11. Eu não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E agora pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai, a que nós possamos entender a Tua palavra. E que essa palavra ilumine os escombros da nossa alma. E que nós possamos, Senhor, transformá-la em atitude em nossa vida. Pai, oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com certeza, um dos grandes processos da vida continua sendo o processo de aprender. O que seria de nós se não fosse a escola? O que seria de nossas vidas se não tivéssemos o auxílio dos professores das escolas, naqueles que nos ajudam a compreender a vida? Muito embora saibamos que a escola secular ainda se debate nos seus níveis mais elementares, como diz o educador Jacques Delors, que fez uma análise da educação, da pedagogia para o século XXI, colocando os 4 pilares que em tese se espera de qualquer sistema educacional e teológico. O primeiro pilar é o aprender a aprender. E isso nos traz uma amplitude muito grande, porque aprender a aprender hoje é estritamente necessário. Não é só aprender por aprender, mas aprender a aprender. Isso implica em saber separar as informações úteis, necessárias, das informações inúteis, aquelas que podemos realmente classificar como lixo. E hoje, como nunca, nós temos uma sociedade que tem vivido uma guerra mental de excesso de informações. Um jovem aos 12 anos, é possível que em virtude da internet, das redes sociais, das influências e de tudo aquilo que são dirigidos à sua mente, é possível que um jovem aos 12 anos, nessa geração, tenha mais acesso às informações do que a minha geração tinha aos 25. A minha geração tinha aos 25. No entanto, é possível também que essas informações que os jovens hoje em dia têm muito acesso, que todo mundo tem acesso. Quem nunca fez uma pergunta no Google, não é verdade? É possível que essas informações hoje, elas sejam um simples acúmulo de informações que muitas vezes não são analisadas, não são segmentadas, não são organizadas com um fim último, com um fim prático, útil para a nossa vida. Elas alimentam a inteligência, mas em nada serve para uma vida sábia. Aprender é fazer essa segmentação. Como Paulo diz, aproveitar aquilo que me é útil e descartar aquilo que não serve. Aprender a aprender não é apenas conhecer profundamente o conteúdo das coisas, mas conhecer o como conhecer
a estrutura desses conteúdos. Então, aprender a aprender continua sendo uma necessidade, é um dos grandes pilares da educação, mas certamente ainda reputa-se fraco. Não obstante aprender a aprender, aprender a fazer, isto marca na vida do homem a competência. Como diz o provérbio chinês, quem estuda aprende, quem ensina entende, mas quem faz sabe. Quando nós conseguimos aprender algo e naquilo que aprendemos desenvolvemos competências, aí o grande estágio de colocar em prática aquilo que efetivamente é aprendido, nós saímos do patamar do pensamento abstrato, que muitas vezes não constrói nada, para o enfrentamento da realidade da vida, construindo tudo, construindo as coisas, o aspecto construtivo da vida. E aqui eu quero fazer uma breve crítica ao nosso sistema educacional, que infelizmente até agora, uma pessoa termina o seu 2º grau, ela tem um cabedal grande de informações na sua mente, mas muitas vezes isso não capacita ela a resolver as mínimas coisas da vida. Você termina o 2º grau e não tem capacidade, muitas vezes, emocional, inteligência emocional, raciocínio prático para ser um caixa de supermercado. Eu não estou dizendo isso sem fundamento não, irmãos. Eu trabalhei na área de recursos humanos um bom tempo da minha vida. Eu recebia universitários na minha frente que muitas vezes não sabia sequer expressar suas ideias. Porque existem coisas que o mundo secular ensina que são lixo. E existem coisas que o mundo secular deveria ensinar e simplesmente é desprezado. E uma das coisas que o mundo secular deveria ensinar e simplesmente é desprezado é ensinar a respeitar o próximo e ensinar a colocar suas ideias de forma a não agredir as pessoas. Infelizmente, estamos vivendo um mundo de intolerância e parte dessa intolerância é construído pelas deficiências nos sistemas educacionais. As destruições dos relacionamentos de autoridade. Eu era de uma época em que os professores olhavam para nós e de alguma forma, quando erguia o tom da voz, nós como estudantes, não como alunos, esse termo aluno, concordo com os estudantes argentinos que não gostam de ser chamados de alunos, porque aluno, a palavra significa sem luno, luz, sem luz. E eu tenho a luz de Cristo em meu coração. Eu prefiro ser chamado de estudante. Aluno não. Mas é uma verdade. O ensino médio está aí para nos dar as provas. Para que você execute trabalho simples na vida hoje em dia, é necessário que você tenha um nível de conhecimento vastíssimo para uma coisa simples. Isso mostra um flagelo muito grande da nossa educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, o grande desafio da tolerância. Uma tolerância que tem sido, digamos assim, confundida em muitos meios como a aceitação de uma opinião de minorias goela abaixo. Eu preciso entender o próximo como ele é, mas necessariamente eu não preciso me transformar no próximo. Eu preciso respeitá-lo. Eu preciso respeitá-lo. Sim, nós precisamos respeitar e nós precisamos amar todos indistintamente. Só, irmãos, que a tolerância nos sistemas educacionais, ela é construída dentro de um palco, que é o palco da ciência moral. E a ciência moral, a filosofia que embasa a ciência moral, ela só faz imitar aquilo que o cristianismo, em tese, prega,
como algo fundamental, chamado amor. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, como diz a Escritura, e esse amor foi uma realidade prática, a tolerância será um aspecto de consequência natural disso que está dentro do nosso coração. As virtudes morais, elas são alcançadas por imitação daquilo que em tese é o amor altruísta. E eu posso provar a você, a generosidade é uma virtude moral, e você pode ser um generoso sem conhecer ninguém, basta você disponibilizar os seus bens. Percebe? Você pode doar as coisas para alguém e nem sequer conhecê-lo. Isso não faz de você uma pessoa amorosa, isso faz de você um generoso. Generosidade é palco de virtude moral. Amor é palco do foro íntimo. Generosidade é a virtude que se espera dos relacionamentos sociais. Amor é aquilo que o Senhor espera que nós expressemos pelo próximo. E só ocorrerá verdadeiramente com aquele que tem o seu coração transformado por Deus e que nele habita o Espírito Santo do Senhor. Mas, irmãos, esses 3 estágios medíocres de aprender a conviver, aprender a fazer, esses estágios, eles são nitidamente inferiores ao último estágio que a educação secular se propõe a resolver, mas nunca haverá de resolver. É o aprender a ser. Aprender a ser implica em melhoria de caráter. E caráter é aquilo que você é quando ninguém executa sobre você pressão social alguma. É a sua índole, algo que só você e Deus conhecem de forma profunda. Nesse campo aqui do caráter, no campo do caráter, a humanidade vai rodar e só vai conseguir virtudes morais, nunca mudanças essenciais de foro íntimo no interior do coração, porque a educação natural da vida, ela não tem competência para as modificações do interior do homem. Ela pode sensibilizar, ela pode dar uma nuance, mas as verdadeiras modificações no interior do homem, elas só podem ser feitas através de Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, o texto diz: Deus fez tudo formoso ao seu tempo, pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, sem que o homem conheça essa grande obra do início até o final. O matemático Pascal vai fazer uma paráfrase desse texto e vai dizer: existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido pela presença de Deus. O filósofo inglês Bertrand Russell, se não me falha a memória, ele vai dizer que se não for a existência de um ser superior, a vida do homem não faz sentido algum. E é verdade, irmãos, se não espelharmos essa imagem do Criador em nós, tudo será virtude moral, não de foro íntimo, não executada por convicção íntima, porque é executada por convicção íntima da alma, só com a ajuda de Deus, só com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como. Vá no Congresso Nacional e veja se entre aqueles que hoje executam pactos de corrupção nos bastidores, tem educador lá também. Tem pastor, tem teólogo, tem filósofo, tem até professor de direito, com mestrado e doutorado, mas rouba. Então nós conseguimos ver que a questão não é de virtude moral.
Porque a virtude moral é uma mera imitação. A questão deveria ser de foro íntimo. As mudanças que nós precisamos está no foro íntimo. E nesse caso, meu irmão, quanto mais os seres humanos se afastam de Deus, mais essa humanidade se transforma num caos profundo. Nem louvam a Deus, nem cuidam da criação no seu mandato cultural, nem respeitamos uns aos outros. Que o Senhor tome conta dos nossos corações. Irmãos, voltemos ao texto. Isso foi uma introdução. Paulo está dizendo aqui, eu aprendi. Irmãos, isso é um fim de um processo fantástico. Ele realmente aprendeu. E o que foi que Paulo aprendeu? O núcleo do aprendizado dele está no capítulo 4, no versículo 11, que eu gostaria que você prestasse a máxima atenção. O texto diz assim: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a contentar-me. Eu aprendi a adaptar-me. Aí ele cita, irmãos, os parâmetros dos altos e baixos da vida, que naturalmente todos nós haveremos de passar. A vida é uma gangorra, sim. Hoje em dia, você pode estar no alto dessa gangorra, mas isso não lhe dá margem nenhuma de segurança para que você possa permanecer lá pelo restante da sua vida. Não, meu irmão. Quantas e quantas pessoas atingem segurança em um determinado nível de realização humana? Aí quando atingiu aquela segurança, foi fazer um check-up no médico, descobriu que tinha uma doença e aquilo ali modificou todo o seu padrão. Ele que estava lá no alto, agora está lá embaixo, se sentindo a pior das criaturas. E quantos irmãos que não obstante ou não estão lá em cima, mas estão por baixo. Estão agora nesse momento passando por situações terríveis que só um curso na escola da vida pode proporcionar. É possível que muitos hoje estejam aprendendo a enfrentar a solidão e enfrentar a saudade dos seus entes queridos. Isso não se ensina em escola alguma, a não ser na dura escola da vida. É possível que muitos estejam aprendendo a esperar. Orou por algo que está instalado lá no seu coração como um desejo profundo. O tempo vai passando, Deus não responde não, Deus não responde sim, e só o espere. E a pessoa está aprendendo a lidar com a ansiedade da espera. Irmãos, isso é uma coisa que só a universidade da vida pode ensinar. É possível que alguém esteja encarando hoje em dia as frustrações de ter investido num filho que simplesmente o abandonou, de ter investido numa carreira que até agora não conseguiu se consolidar, de ter investido em uma obra, de ter investido em uma coisa que agora vê que foi errado e se frustrou. Eu nunca vi nenhum curso do Sebrae do tipo encarando as frustrações da vida, módulo 1. Você já viu, Jairzinho? Você já viu? Eu nunca vi. Nas coisas simples da vida, meu irmão, se não for Deus a auxiliar a que nós criemos os filhos, se não houverem virtudes, se não houver um Deus para servir de padrão,
as gerações haverão de sucumbir. Mas aqui alguém já viu no Senac, no SESI, algum curso assim, Criando Menino, módulo 1, já viu? Ninguém viu, porque não tem. Porque são coisas, e é aí, irmãos, onde entra a igreja. Porque a igreja se coloca como a universidade da vida e ela tem que ensinar pautado no livro da vida aquilo que o Senhor da vida determinou como promessas e como princípio. É aí onde faz a diferença a comunidade de fé. Você já viu algum curso do tipo Aprendendo a Estar Abatido? Você já viu alguma pós-graduação em ter que engolir sapo? Você já viu algum mestrado em ser esquecido pela pessoa, ser esquecido pela igreja? Já viu algum mestrado assim? Você já viu, com certeza, algum curso às 5 horas da manhã, lá na teleeducação das TVs, algum curso do tipo Recebendo Violência de Quem Me Deveria Dar Amor? Já viu algum curso desse? Porque não tem, irmãos. Porque não tem. E é aí onde o ensinamento bíblico e a presença do Espírito Santo de Deus faz diferença na vida das pessoas. Voltando ao texto. E Paulo vai ensinar que em 2 áreas críticas da nossa vida é possível que nós não saibamos viver como deveríamos viver. Vivendo nas alturas. Paulo vai dizer: eu sei ter abundantemente. E me perdoe, irmãos, isso é um curso que um número significativo de pessoas, infelizmente, não conseguiria passar. A avaliação seria 0. Existe um grande número de pessoas que, se porventura fosse lhes dada a oportunidade delas terem tudo o que quisessem, do ponto de vista material e do ponto de vista da realização, elas não saberiam usufruir. Iriam estragar. É como aquela criança, aquele adolescente, que no auge das suas mudanças, sem compreender muito a vida, o conhecimento abstrato das coisas está chegando à sua mente. Ele chega para você, pai, que tem condições, e diz assim: papai, eu quero que o senhor compre para mim uma moto, uma Kawasaki Ninja 1000. Aí o pai, ao observar a insensibilidade do filho, vai dizer: é óbvio que eu não vou lhe dar uma moto dessa, porque se eu lhe der, você vai morrer. Você não tem maturidade para receber isso. Irmãos, me perdoem a franqueza, mas existem muitas pessoas que ainda não têm maturidade para receber aquilo que de Deus estão pedindo em oração. E até que isso ocorra, uma longa caminhada haverá de acontecer. Ou ela muda o objeto da oração, ou ela muda a si mesmo. E em tese, quanto mais oramos, é possível que modifiquemos mais a nós mesmos do que as circunstâncias. Só quem muda é Deus mesmo. Então, vá colocando diante do Senhor e analisando, que às vezes é muita coisa impossível. E Deus não dá, não é por falta de amor, não. Ele não lhe dá porque ele sabe que se der a você, você vai se afastar dele de uma ou de outra forma. Eu já vi isso na prática, irmãos. Pastor, ore por mim. Eu estou desempregado.
pastor, já botei currículo em tudo que é canto. Aí, enquanto o camarada não está empregado, na casa do Senhor ele é uma bênção. Ele vai nos cultos de oração, ele trabalha, e ele tal, e vai, participa, está ativo. Aí começou a trabalhar. Aí quando ele começa a trabalhar, começa um processo de desligamento. Ele que sentava logo de um ponto visível, começa a chegar mais atrasado, sentando lá atrás. Aí o trabalho começa a exigir e vai exigindo. Não, ai meu Deus, aí já não vem mais. Aí ele começa a se justificar e dizer, não, estou cansado demais, hoje eu não vou para a igreja não, vou descansar. Quando é daqui a pouco você procura, cadê o irmão fulano? Ó, foi-se embora. Irmãos, do mesmo modo, tem muita gente que quando está no fundo do poço, me perdoe, mas é outro curso que a gente, se brincar, muitos de nós haveríamos de ser reprovados. Porque no fundo do poço, irmãos, é necessário que coloquemos em prática a esperança que está no nosso coração. E afirmemos em Deus a fé de que dias melhores virão. E levantemos a cabeça e continuemos a lutar. A murmuração não pode fazer parte do dia a dia da vida daquele que percebe que está no lado baixo da gangorra. Porque a murmuração não acrescenta em nada, em ponto de vista algum. O olhar negativo da vida não acrescenta em nada, não resolve nada. A cara sisuda e feia de quem está com raiva não cria pontes, criam paredes. Mas infelizmente, muitos de nós, quando estamos no baixo da vida, a primeira coisa que fazemos é murmurar. É por isso que em Provérbios 30, se não me falha a memória, é um provérbio que foi registrado numa sequência de provérbios de Salomão, mas ele é do rei Agur. Ele diz, duas coisas eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê e não jogue em rosto. Primeiro, andar verdadeiramente. E depois tem que eu não ganhe nem riqueza, nem pobreza. Dá-me apenas o pão cotidiano. Eu não quero riqueza para eu não esquecer de ti, Deus. Eu também não quero pobreza para não falar mal, para não murmurar e para não fazer o que é errado. Esses dois níveis da escola da vida, são esses os níveis que eu gostaria que os irmãos pensassem, mas eu também gostaria que os irmãos pensassem. O que é que a vida tem ensinado você? Você tem parado para refletir sobre a vida? E aqui outro alerta, irmãos. Nós precisamos parar para refletir a vida. Não deixe para refletir a vida só quando você chegar praticamente no final dela. A vida é como a gente vai comendo, para quem gosta, né? Uma bacia de oliveira, daquela bem docinha. O cara vai comendo aquela bacia de oliveira cheia, com fome, ele começa. Pam, 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 pam. Mas, irmão, chega um certo momento que a bacia fica pelo meio. Conversa de gordo é terrível, né? Fica um certo momento que a bacia fica pelo meio. Que o cara faz aquela reflexão. Aí diz assim, se eu continuar nesse mesmo ritmo, vai acabar logo. Aí o cara, naturalmente, irmão, isso é natural. Depois que o cara faz essa reflexão, aí ele diminui um pouquinho o ritmo. Se estava comendo 2 caroços a 1 minuto, agora ele começa a comer 1 caroço a 1 minuto. E eu quero que hoje você olhe para a bacia da sua vida. E veja o que foi construído. Faça uma análise. Será que o Espírito Santo de Deus não tem tocado na sua vida em determinados aspectos?
Irmão, no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo queria pregar o evangelho em um certo lugar. E ele intentou no seu coração ir para aquele lugar. O Espírito Santo disse não, portas fechadas. Ele tentou ir para outro lugar. O Espírito Santo, não, portas fechadas. Até que ele retorna ao ponto inicial. Acredito que muito provavelmente depois de uma de suas devocionais, ele tem um sonho, e naquele sonho, o Espírito Santo dizendo, ei, passa a Macedônia. Mudando o rumo da vida de Paulo em relação ao seu propósito diante do reino de Deus. Irmão, é possível que hoje alguém aqui tenha ido por uma porta fechada, vai para outro ponto, fechado, vai para outro ponto, fechado, está lutando, fechado, vem para cá, fechado, e o Espírito Santo só, meu filho, olhe para mim, pare. Existem portas que é o Senhor quem fecha. O texto que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós é verdadeiro, mas é igualmente verdadeiro aquele texto que diz, se Deus for contra, meu filho, você perdeu-se. Se Deus for contra nós, meu irmão, ninguém será a favor, não haverão portas abertas. Mas é necessário parar para refletir a vida. É necessário pedir orientação do Senhor. O que é que você tem aprendido com a sua vida? Irmãos, nós estamos no ritmo de vida em que as pessoas não estão mais refletindo sobre ela. Um ritmo que parece uma pedra de gelo dentro de uma vitamina de banana e o liquidificador ligado, rodando. E aqui ali uma lasquinha daquela pega a gente, que é o gelo, e a gente diminuindo. Meu Deus, pare o ônibus que eu quero descer. Tem muita gente que não está refletindo a vida. Tem muita gente que no passado era bênção e agora simplesmente se constituiu numa pedra de tropeço na vida de muitos e não tem visto isso. Mas se orasse, haveria de perceber o Espírito falando ao coração dele, e mude suas orientações. Você tem aprendido o que Paulo aprendeu? E o que ele aprendeu está no versículo 11. Eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Por que foi que ele aprendeu isso? E com que base, com que força ele aprendeu isso? A força está no versículo 13. Esse versículo que muitas pessoas utilizam nos seus carros, pensando de um jeito, mas o versículo é de outro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ênfase aí, irmãos, não está em que nós podemos todas as coisas. A ênfase está naquele que fortalece. Quando você lê esse versículo novamente, entenda que se você estiver no auge, se você estiver no alto da montanha, se você estiver, no dizer popular, por cima da carne seca, e se estiver com Deus, você vai aproveitar bem aquilo ali, e você vai ser mais produtivo ainda. Mas é possível que você esteja no fundo do poço em algum aspecto da sua vida. Você pode estar no fundo do poço. Como Paulo muitas vezes foi honrado, mas Paulo muitas vezes sofreu surras terríveis. E naquelas surras terríveis ele teve condições de suplantar as dificuldades da vida por uma questão simples. Ele conhecia com intimidade o Deus que o fortalecia e que o fazia erguer novamente. O propósito, a presença desse Deus. Irmão, se você
está passando por uma dificuldade da vida, mas tem mantido com Jesus a chama acesa da sua esperança aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Você não perdeu nada não, meu irmão. Mais dia ou menos dia, como o Salmo 1 diz, como a árvore frutífera, no tempo certo você haverá de dar o fruto esperado. Aprendi a contentar-me. Você tem aprendido o que até agora? O que Deus tem lhe ensinado? Será que você não tem aprendido nada? Está só na rotina da vida, assim, ó, rodando, como eu falei. Rotina pesada que começa de manhã às 7 horas, que se encerra às 11, 11h30 da noite. E você só vai se deparar que não teve sua vida devocional naquele dia, quando você já está deitado. Aí faz a oração mais curta do crente cansado. Senhor, tu sabes tudo, lona. Não permita que isso aconteça com você. Reflita sobre a vida e veja o que é que essa vida tem ensinado. Aprenda com o magno professor, Jesus Cristo, que ensina pelas suas promessas e princípios, e o Espírito Santo que nos ensina e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você tem aprendido o quê? O que foi que a vida lhe ensinou? O que é que você tem aprendido?